Dizem que casamentos são sobre família, sobre amor, sobre pertencimento. No casamento da minha filha, eu estava sentada do lado de fora, ao lado das lixeiras. Ninguém notou, ninguém se importou. Então, peguei o presente que havia trazido, coloquei debaixo do braço e fui embora. Minutos depois, fiz uma única ligação e o dia perfeito dela começou a desmoronar. Você precisa ver o que aconteceu a seguir. Antes de continuarmos, diga-nos de onde você está nos assistindo. Antes do riso, da humilhação, da ligação que mudou tudo. Minha vida nunca foi grandiosa, mas foi cheia de propósito. Meu nome é Silvia Campos. Para todos que me conhecem, apenas Silvia, e por 35 anos, ensinei alunos da terceira série a ler, escrever e a acreditar em si mesmos. Depois que perdi meu marido, Tomás, em um acidente na fábrica quando Mariana tinha 7 anos, aprendi que amor significa sacrifício. Tomás estava inspecionando uma caldeira defeituosa quando ela explodiu. Eles me trouxeram seu capacete e sua aliança de casamento em um envelope pardo. Lembro-me de ficar olhando para o envelope por horas, incapaz de abri-lo, porque isso selaria a realidade. Mas Mariana precisava jantar. Mariana precisava de sua história de ninar. Mariana precisava de uma mãe que se mantivesse calma. Então, eu o fiz. Eu me virei com aulas de reforço, aulas particulares e planejamento de currículo nos fins de semana. Cada centavo que sobrava ia para uma conta poupança chamada O Futuro de Mariana. Enquanto outros pais compravam carros novos ou saíam de férias, eu dirigia meu velho Fusca e ficava em casa. Quando Mariana precisou de aparelho ortodôntico, cancelei minha consulta no dentista. Quando ela quis entrar para o time de futebol que viajava para competir, vendi o faqueiro de prata da minha mãe. Você se doa demais, disse Karina uma vez, enquanto me observava costurando a bainha do vestido de formatura de Mariana à meia-noite. Ela precisa aprender o valor das coisas. Mas como eu poderia explicar a Karina que cada ponto, cada sacrifício, era minha maneira de amar Tomás através de nossa filha, que ver o sucesso de Mariana era como ver uma parte dele continuar viva? Na manhã do casamento de Mariana, eu estava no meu pequeno quarto, o vapor subindo do ferro enquanto eu passava meu vestido de brechó mais uma vez. O cetim azul capturava a luz da manhã, me lembrando de tempos mais felizes. Em um canto estava o presente para o qual economizei por 3 anos. Um colar de pérolas antigo que pertencera à avó de Tomás. O mesmo colar que usei no meu próprio casamento. Agora restaurado e ajustado para ela. Meu celular tocou. Obrigada por tudo de novo, mãe. Hoje vai ser perfeito, a gente se vê lá. Eu sorri com a mensagem, embora algo parecesse errado. Ela não perguntou onde eu sentaria, não mencionou que entraríamos juntas, não disse nada sobre a dança mãe-filha que havíamos planejado meses antes. Karina ligou enquanto eu colocava meus brincos. Como você está? Estou bem, eu disse, a resposta padrão que eu dava há anos. Silvia, disse ela com aquele tom de aviso que eu conhecia tão bem. Lembre-se da nossa conversa. Não espere muito de hoje. O que isso quer dizer? Ela suspirou. É que os Monteiros são diferentes. E a Mariana mudou desde... Ela ainda é minha filha, interrompi. E é o dia do casamento dela. Claro que ela me quer lá. Claro, disse Karina, mas ouvi a dúvida em sua voz. Apenas lembre-se, você já fez o suficiente. Mais do que o suficiente. Depois de desligar, sentei na cama, cercada por memórias. Na parede acima da minha cômoda, 25 anos de fotos escolares. Mariana sem dentes, Mariana com uniforme de futebol, Mariana na formatura do ensino médio. Em cada foto, seu sorriso ficava mais polido, mais distante. Pensei nos custos do casamento, calculando mentalmente o que eu havia contribuído. O sinal para o local, quando eles estavam com pouco dinheiro, metade da conta do buffet quando os preços subiram inesperadamente. O adiantamento para o fotógrafo, o sinal para a floricultura. Tudo em silêncio, sem alarde, porque é isso que as mães fazem. Tomás teria se orgulhado, eu disse a mim mesma. Ele sempre dizia, família em primeiro lugar. A viagem até a vinícola durou 1h30. Ao chegar ao estacionamento, vi o que o dinheiro podia comprar. Tendas brancas ondulavam na brisa, lustres de cristal pendiam das vigas de madeira. Garçons em uniformes impecáveis carregavam bandejas de prata. Tudo brilhava com uma perfeição que fazia minhas humildes contribuições parecerem quase ridículas.
Apertei meu presente com mais força e alisei meu vestido enquanto caminhava para a entrada. Uma jovem com uma prancheta me parou. Nome? Silvia Campos, mãe da noiva. Seus olhos se arregalaram um pouco antes de ela se recompor. Ah, sim. Um momento. Ela folheou as páginas, franzindo a testa. Aqui está. Você está na mesa 27. Mesa 27? A tenda principal tinha apenas 20 mesas. Eu mesma tinha visto o mapa de assentos. Sim, fica logo do lado de fora da tenda principal. Um lugar muito bom, bem íntimo. Um nó se formou na minha garganta, mas mantive meu sorriso. Entendo. Obrigada. Enquanto eu atravessava o local, rostos familiares se desviavam. Amigos da faculdade de Mariana, que eu havia recebido inúmeras vezes durante as férias. Os pais de Daniel, que tinham sido tão gentis no jantar de noivado. O coordenador do casamento, Beto, que havia descontado meus cheques na semana anterior. A tenda principal era uma obra-prima de branco e dourado, mas lá dentro não havia mesa 27, nenhum lugar com meu nome. Nenhum espaço para a mulher que tornou aquele dia possível. Finalmente, eu a encontrei. Uma pequena mesa dobrável, montada fora da tenda, entre a entrada de serviço e uma fileira de latas de lixo. O cartão com meu nome estava sozinho na toalha de mesa branca, em uma caligrafia bonita, mas cruel. Por um momento, não consegui respirar. 28 anos de sacrifício, e este era o meu lugar. Escondida como uma vergonha, como algo de que se envergonhar. Pela abertura da tenda, eu a vi. Mariana, radiante no vestido que ajudei a escolher. Daniel, elegante em seu smoking. Vitória Monteiro, encantando suas amigas da alta sociedade. Eles se moviam em seu mundo perfeito. Um mundo que aparentemente não tinha espaço para uma professora aposentada com as mãos calejadas e um vestido de brechó. Mariana olhou na minha direção uma vez. Nossos olhares se encontraram por uma fração de segundo antes de ela se virar para sua nova família, rindo de algo que Vitória havia dito. Ela não acenou, não sorriu, não fez um gesto para a mulher que deu tudo para tornar aquele momento possível. Eu fiquei ali, com o presente na mão, enquanto a verdade se abatia sobre mim como uma mortalha. Eu não tinha sido apenas esquecida, eu tinha sido deliberadamente apagada. As palavras de Karina ecoaram em minha mente. Não espere muito. Mas eu esperava algo. Dignidade básica. Um lugar no casamento da minha única filha. O reconhecimento de que eu importava, mesmo que só um pouco. A banda começou a tocar dentro da tenda. Taças tilintaram, risadas subiam e desciam como ondas. E eu fiquei do lado de fora. Invisível. Descartável. Algo dentro de mim, um último fio de esperança ao qual eu me agarrava, finalmente se rompeu. O vento aumentou, trazendo o cheiro de perfumes caros e da comida do buffet. Fiquei paralisada, ainda processando a realidade do meu isolamento. Um garçom passou apressado por mim com uma bandeja de taças de espumante, sem sequer me olhar. Dentro da tenda, ouvi o tilintar de vidro contra vidro e a risada característica de Vitória Monteiro cortou o ar como uma faca. Alisei meu vestido novamente, um hábito nervoso de anos garantindo que eu estivesse apresentável para as reuniões de pais e mestres. De repente, o cetim azul pareceu barato, antiquado. Ao meu redor, mulheres em vestidos de grife deslizavam em nuvens de seda e chifon. Suas joias capturavam a luz. Diamantes de verdade, não as zircônias nas minhas orelhas. Dona Silvia? Uma voz baixa me fez virar. Beto Martins, o coordenador do casamento, estava ali, parecendo desconfortável. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava um pouco despenteado. Gotas de suor brotavam em sua testa, apesar do ar fresco da primavera. Consegui forçar um sorriso. O lugar está lindo, você fez um ótimo trabalho. Ele mudou o peso de um pé para o outro, evitando meu olhar, sobre o arranjo dos assentos. Quero que saiba que não foi minha ideia. Ah! Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, distante e oca. O plano original colocava a senhora na mesa 2, com a família. Ele olhou para a tenda e depois de volta para mim. Mas a senhora Monteiro fez algumas mudanças de última hora. Ela disse algo sobre otimizar o espaço. Otimizar o espaço. Que maneira elegante de dizer esconder a mãe constrangedora. Entendo.
Apertei meu presente com mais força. E a Mariana concordou com isso? O silêncio de Beto foi resposta suficiente. Ele parecia genuinamente aflito. Eu tentei sugerir alternativas, mas... Está tudo bem, Beto. Eu dei um tapinha em seu braço, caindo no meu papel de professora, confortando os outros mesmo quando eu era a que estava sofrendo. Você está apenas fazendo o seu trabalho. Ele assentiu, agradecido, e se apressou em sair, provavelmente aliviado por escapar da situação embaraçosa. Fiquei sozinha novamente. Os sons da celebração zombavam de mim lá de dentro. Uma gargalhada alta chamou minha atenção. Através do tecido transparente da tenda, pude ver Mariana posando para fotos com a família de Daniel. Vitória colocou um braço em volta da cintura de Mariana, posicionando-a perfeitamente. O fotógrafo, para quem eu dei o sinal, se movia rapidamente, capturando o retrato de família perfeito, do qual eu estava ausente. Pensei em entrar, fazer uma cena, exigir meu lugar de direito, mas anos colocando Mariana em primeiro lugar me ensinaram bem demais. Eu não poderia estragar o dia dela, mesmo que ela já tivesse destruído o meu. Em vez disso, sentei-me à minha mesa solitária. A cadeira balançava no chão irregular. Deste ângulo, eu tinha uma visão clara da entrada de serviço, onde a equipe da cozinha entrava e saía apressadamente. O cheiro de lixo vinha na minha direção sempre que o vento mudava. Mãe? Olhei para cima e vi Mariana parada a alguns metros de distância. Ela parecia uma princesa em seu vestido, o vestido que eu a ajudei a escolher, embora ela tenha dito à vendedora que foi sugestão de Vitória. Sua expressão era uma mistura de culpa, pena e impaciência. Querida, eu disse, levantando-me, você está linda. Obrigada. Ela olhou ao redor, notando meu ambiente isolado. Olha, sobre o lugar na mesa. Está tudo bem, menti. Eu não queria ouvir sua desculpa ensaiada. É que a Vitória ela estava preocupada com as fotos e com os amigos da sociedade dela aqui. Ela parou, torcendo seu anel de noivado. Você entende, não é? É só por hoje. Só por hoje. Como se minha humilhação tivesse uma data de validade. Claro! Ouvi a mim mesma dizer. O que te fizer feliz. O alívio inundou seu rosto. Eu sabia que você entenderia. Você é a melhor mãe. Ela se inclinou para um abraço rápido e desajeitado, cuidadosa para não amassar o vestido. Preciso voltar. O fotógrafo quer mais fotos de família. Fotos de família. A ironia não me escapou. Eu a observei voltar correndo para a tenda. Para sua nova família, para a vida que ela escolheu. Uma vida que aparentemente não tinha espaço para a mulher que sacrificou tudo por ela. A festa começou de verdade. A banda tocou, os convidados dançaram e a celebração continuou sem mim. Ocasionalmente, alguém saía da tenda para fumar ou fazer uma ligação. Eles me viam sentada ali e desviavam o olhar rapidamente. Reconheci muitos deles, vizinhos, amigos de infância de Mariana, pessoas que eu conhecia há anos. Ninguém parou para conversar. Eventualmente, um garçom se lembrou de me trazer um prato de comida. Peito de frango morno e salada murcha. O espumante estava choco. Comi mecanicamente, sem sentir o gosto de nada. Meu celular vibrou com uma mensagem de Karina. Como está indo? Manda fotos. Não me atrevi a responder. O que eu diria? Que estava sentada sozinha, ao lado do lixo, comendo sobras, enquanto minha filha fingia que eu não existia. Os discursos começaram. Eu podia ouvi-los através das paredes da tenda. O pai de Daniel falou sobre valores familiares. Vitória falou sobre ganhar uma filha. Amigos contaram histórias engraçadas sobre o casal. Ninguém mencionou a mãe da noiva. Ninguém reconheceu a mulher que trabalhou em 2 empregos para que Mariana pudesse ir para a faculdade, que ficou acordada até tarde ajudando com a lição de casa, que vendeu sua própria aliança de casamento para pagar o acampamento de futebol. Foi então que notei o presente no meu colo, o colar de pérolas que estava na família de Tomás por gerações. O que eu usei no meu próprio casamento quando Tomás o colocou em meu pescoço e sussurrou: "Agora você é realmente uma Campos." Eu o mandei limpar e encordoar novamente, gastando um dinheiro que não podia, porque queria que Mariana tivesse algo significativo, algo que a conectasse com seu pai e com nossa história. Olhando para ele agora, percebi o quão tola eu tinha sido. Mariana não queria uma conexão com seu passado. Ela queria apagá-lo, fingir que havia surgido totalmente formada do mundo de clubes de campo e portfólios de ações dos Monteiro.
A pista de dança se abriu. Pela fresta da tenda, vislumbrei vestidos rodopiantes e smokings. A dança pai-filha, da qual fui excluída. A dança mãe-filho, que destacou minha ausência. Naquele momento, algo se cristalizou. Não era apenas sobre o lugar na mesa. Era sobre a escolha de Mariana de reescrever sua história, de apagar as partes que não se encaixavam em sua nova narrativa. E eu era a parte mais importante a ser apagada. Levantei-me lentamente, minhas pernas rígidas de tanto ficar sentada. O presente pesava em minhas mãos. Dentro da tenda, a festa continuava, alheia ao drama que se desenrolava nas sombras. Eu tinha uma decisão a tomar. Eu poderia ficar aqui e aceitar as migalhas de atenção que Mariana me jogava. Ou eu poderia finalmente reconhecer a clareza dolorosa daquele dia. Eu não era mais bem-vinda na vida da minha filha. Meus dedos se fecharam com mais força ao redor da caixa de presente. Naquela tenda, havia milhares de reais das minhas economias, transformados em flores, comida e música. Meus sacrifícios tornaram aquele dia perfeito possível, mesmo que ninguém jamais reconhecesse. Pela primeira vez em 28 anos, eu me coloquei em primeiro lugar. Minhas mãos tremiam quando coloquei a caixa de presente de volta na mesa bamba. Por 28 anos, eu coloquei Mariana na frente. Para quê? Para ser escondida como um segredo vergonhoso. A música na tenda aumentou, alguma balada romântica que eu não reconheci. E eu tomei uma decisão. Sem drama, sem confronto. Apenas uma saída silenciosa de uma vida que não tinha mais lugar para mim. Peguei o presente, ajeitei minha bolsa debaixo do braço e me afastei da mesa que cheirava a lixo. Meus sapatos de salto, comprados em liquidação especialmente para a ocasião, rangiam no caminho de cascalho que levava ao estacionamento. Cada passo parecia que eu estava me livrando de um peso que carreguei por tempo demais. Um garçom fumando perto da entrada de serviço me viu sair. Beto, correndo entre a tenda e a cozinha, parou no meio do caminho. Seus olhos se arregalaram quando ele percebeu o que estava acontecendo. Eu continuei andando. Meu velho Fusca estava sozinho no canto mais distante do estacionamento, longe dos Mercedes e BMWs, assim como eu havia sido separada da festa. Quando deslizei para o banco do motorista, meu telefone vibrou novamente. Karina. Silvia, está tudo bem? Desta vez, eu respondi. Estou indo para casa. A resposta dela foi imediata. O que aconteceu? Te explico quando chegar aí. A viagem de volta foi surreal. A paisagem da primavera passava borrada, bonita e indiferente à minha humilhação. Pensei em Tomás e me perguntei o que ele diria sobre as escolhas de nossa filha. Ele sempre foi um otimista. Via o melhor nas pessoas, mesmo quando não mereciam. Karina estava esperando na varanda quando cheguei. Ela viu meu rosto e abriu os braços. Eu me deixei cair neles e finalmente as lágrimas vieram. Me conta, disse ela, me guiando para dentro de casa. Com chá na minha pequena cozinha, contei tudo. A mesa isolada, as latas de lixo, as desculpas fracas de Mariana, a maneira como todos olhavam através de mim como se eu fosse invisível. O rosto de Karina escurecia a cada detalhe. Aquela ingrata... Não, interrompi. Ela fez a escolha dela. E agora? Você vai simplesmente aceitar isso? Eu olhei para a caixa de presente na mesa da cozinha. Agora eu vou fazer a minha. Algo na minha voz fez Karina se inclinar para a frente. Silvia, o que você está pensando? Peguei meu telefone e a pasta da minha bolsa, que continha todos os recibos e contratos do casamento. Estou pensando em todos os sinais que eu paguei. E nos pagamentos finais, que vencem hoje. Os olhos de Karina se arregalaram. Você pagou os sinais, confirmei, folheando os papéis. Mas os pagamentos finais ficaram por minha conta. O buffet, as flores, o bar, todos esperando minha autorização. Silvia, disse Karina, uma mistura de espanto e admiração em sua voz. Primeiro encontrei o contrato do buffet, o saldo devedor de 40 mil, com vencimento antes das 15 horas no dia do serviço. Ou eles tinham o direito de cessar as operações imediatamente. Meus dedos pairaram sobre o telefone. Eram 14h47. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou Karina. Pensei no rosto de Mariana quando ela me explicou o lugar na mesa, a maneira displicente como ela descartou meus sentimentos. Os anos de distanciamento que ignorei, dizendo a mim mesma que ela estava apenas ocupada. Carreira, crescendo.
Liguei para a empresa de buffet. Eventos elegantes, Marie falando. Aqui é Silvia Campos. Estou ligando sobre o casamento Monteiro Campos. Ah, sim, senhora Campos. O serviço está satisfatório. Na verdade, preciso falar sobre o pagamento final. Uma pausa. O pagamento que vence em 13 minutos. Sim, temo que algo mudou. Não poderei efetuar o pagamento. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Então, senhora Campos, sem esse pagamento teremos que interromper o serviço imediatamente. O contrato é muito claro. Eu entendo, disse eu baixinho. Sinto muito pelo inconveniente. Depois de desligar, olhei para Karina. Essa foi a primeira. A florista foi a próxima. Depois, o serviço de bar. A entrega do bolo de casamento. Cada ligação foi curta, profissional, devastadora. Com cada conversa, eu desmantelava o casamento perfeito que ajudei a construir. A banda, lembrou-me Karina, apontando para outro contrato. Balancei a cabeça. Paguei apenas pelo fotógrafo e pelo sinal do local. A banda foi toda por conta da Vitória. Às 15h01, meu telefone explodiu com ligações. Mariana, Beto, números que eu não reconhecia. Deixei todos irem para a caixa postal. Karina fez mais chá enquanto esperávamos. A primeira mensagem de voz foi de Beto. Seu tom era claramente de pânico. Senhora Campos, temos um problema. O buffet está desmontando tudo. Eles dizem que o pagamento foi recusado. Por favor, me ligue imediatamente. A segunda foi de Mariana. Mãe, onde você está? O que está acontecendo com a comida? As pessoas estão com fome e a equipe está indo embora. Apaguei sem ouvir o resto. Você sabe que isso vai causar o caos, disse Karina, mas ela estava sorrindo. Eu sei. Eu tomei um gole do meu chá. Eles vão ter que resolver os problemas. Talvez as conexões sociais de Vitória possam ajudar. Sentamos em um silêncio confortável, imaginando a cena na vinícola. O casamento perfeito se desfazendo, fio por fio. Convidados confusos, depois irritados, depois furiosos. A fachada, cuidadosamente cultivada de Vitória, se rachando enquanto um fornecedor após o outro desmontava e ia embora. Por volta das 16h30, um carro cantou pneus na minha entrada. Pela janela, vi Mariana, ainda em seu vestido de noiva, subindo furiosa pela calçada. Daniel a seguia, com o rosto confuso. Karina apertou minha mão. Quer que eu fique? A campainha tocou, seguida por batidas. Mãe, abre! Eu sei que você está aí! Abri a porta e encontrei minha filha, o rosto vermelho de raiva, a maquiagem perfeita manchada de lágrimas. O que você fez? Ela gritou, passando por mim para dentro de casa. Eu fui embora, eu disse simplesmente, de um casamento onde eu não era bem-vinda. Não era bem-vinda? Você tinha um lugar. Ao lado das lixeiras. Interrompi. Fora da tenda, longe das fotos de família, escondida de seus novos sogros. Mariana teve a decência de parecer envergonhada, mas apenas por um momento. Não foi minha ideia. Vitória achou. E você concordou. Terminei. Você colocou as aparências acima da sua própria mãe. Daniel se adiantou, seu terno de grife amarrotado. Senhora Campos, certamente podemos resolver isso. Se for sobre dinheiro... Não é sobre dinheiro, eu disse, sentindo-me mais calma do que em anos. É sobre respeito, é sobre 28 anos de sacrifício jogados no lixo porque eu não me encaixava na imagem que vocês queriam projetar. Você está arruinando meu casamento, lamentou Mariana. Não, querida, você mesma o arruinou quando decidiu que eu era um constrangimento. Ela me olhou como se nunca tivesse me visto antes. Talvez não tivesse, talvez ela só visse a mãe que dava incansavelmente, nunca a mulher que poderia ir embora. O local está pago até meia-noite, continuei, e a banda da Vitória ainda deve estar lá. Tenho certeza de que com a riqueza e as conexões de sua nova família vocês podem salvar alguma coisa. Não acredito que você está fazendo isso, sussurrou Mariana. Peguei a caixa de presente da mesa e estendi para ela. Eu ia te dar isso, as pérolas da sua bisavó que usei no meu casamento, mas agora vejo que você não quer nenhuma conexão com seu passado. Você quer apagá-lo. Ela não pegou a caixa. Em vez disso, virou-se para Daniel. Vamos embora. Precisamos consertar essa bagunça. Enquanto saíam, Mariana parou na porta. Eu nunca vou te perdoar por isso. Eu sei, respondi, mas espero que um dia você entenda. A porta se fechou atrás deles. Pela janela, vi o carro sair cantando pneus.
De volta ao caos que eu havia criado. Karina colocou um braço em volta dos meus ombros. Como você se sente? Pensei na pergunta. A professora em mim queria se sentir culpada pela lição que acabara de dar. A mãe em mim lamentava o relacionamento que havia perdido, mas a mulher em mim, que tinha sido invisível por tanto tempo, sentia algo totalmente diferente. Livre, eu disse. Finalmente me sinto livre. Fomos para a sala de estar e Karina serviu algo mais forte que chá. Enquanto a noite caía, meu telefone continuava a vibrar com chamadas e mensagens que eu não respondia. Cada notificação era mais um fio na teia de dependência que eu havia tecido ao meu redor, agora finalmente se rompendo. Amanhã eu enfrentaria as consequências. Amanhã eu descobriria como construir uma vida que não fosse centrada nas necessidades de outra pessoa. Mas esta noite, eu me sentaria com minha melhor amiga e lamentaria a filha que perdi muito antes daquele casamento. A caixa de presente estava intocada na mesinha de canto. Lá dentro, as pérolas esperavam por uma noiva que as quisesse, que valorizasse a história e o amor que representavam. Aquela noiva não era Mariana. Talvez nunca tenha sido. Enquanto Karina e eu conversávamos até tarde da noite, percebi algo profundo. Eu não tinha apenas saído de um casamento. Eu tinha saído de uma identidade que não me servia mais. Pela primeira vez em décadas, eu era Silvia, não a mãe da Mariana, não a viúva de Tomás, apenas eu mesma. E isso, decidi, era um presente suficiente. Karina ficou até meia-noite e acompanhamos o caos pelas redes sociais e pela enxurrada de mensagens de texto que continuei a ignorar. Alguém do casamento, provavelmente um dos amigos de faculdade de Mariana, estava narrando o desastre ao vivo no Twitter. Banda confusa sobre por que metade dos convidados está indo embora cedo. Sem bolo? Que tipo de casamento fica sem comida? Mãe do noivo chorando no banheiro. Por volta da 1 da manhã, um alerta de notícias locais apareceu no meu celular. Casamento da alta sociedade interrompido por retirada de fornecedores. Detalhes a seguir. Chegou as notícias. Karina riu, incrédula. Provavelmente foi a Vitória, eu disse. Ela prefere fazer os fornecedores parecerem incompetentes do que admitir que não podiam pagá-los. Quando Karina foi embora, fiquei sentada sozinha em minha casa silenciosa, cercada por fotos da filha que eu havia perdido. Não consegui dormir, então fiz um chá e abri meu laptop. Minha caixa de entrada estava cheia de novos e-mails. Parentes, amigos em comum, números que eu não reconhecia. Todos querendo saber o que aconteceu. Não respondi a nenhum. Em vez disso, abri um novo documento e comecei a escrever. Não desculpas ou explicações, mas uma carta para mim mesma, um lembrete de por que eu fiz o que fiz. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela do meu quarto e uma batida insistente na porta. Pelo olho mágico, vi Beto Martins, parecendo não ter dormido. Abri a porta. Beto. Dona Silvia, disse ele, torcendo as mãos. Posso entrar? Contra meu bom senso, deixei-o entrar. Ele se sentou no meu sofá, ainda com o terno amassado de ontem. Preciso entender o que aconteceu, disse ele. Os Monteiro estão ameaçando processar todo mundo. O local, os fornecedores, eu. Eles não podem processar por serviços que não foram pagos, observei. Mas você autorizou esses contratos. Você assinou. Eu paguei os sinais, interrompi. Os contratos deixavam claro que os pagamentos finais eram devidos no dia do casamento. Se eu não pagasse, os fornecedores tinham o direito de cessar o serviço. Os ombros de Beto caíram. Você tem ideia do que isso fará com a minha reputação? Vitória Monteiro está dizendo a todos que sou incompetente. Uma faísca de raiva se acendeu em mim. E onde estava sua preocupação com a minha reputação quando você me deixou sentar ao lado das lixeiras? Ele teve a decência de parecer envergonhado. Eu tentei dizer a eles que era errado. Mas você não insistiu. Você não se recusou. Você colocou o dinheiro deles acima da decência. Não foi tão simples. Foi exatamente simples. Eu me levantei, sinalizando que a conversa havia acabado. Você fez sua escolha, Beto. Agora viva com as consequências. Quando ele saiu, vi um carro estacionado do outro lado da rua. Pelo para-brisa, pude ver Vitória Monteiro, falando e gesticulando animadamente ao telefone. Quando ela percebeu que eu a estava observando, arrancou com o carro. O dia passou em uma névoa surreal.
Amigos que não me ligavam há anos de repente se lembraram do meu número. O diretor da escola deixou uma mensagem de voz. Silvia, está tudo bem? Há alguns rumores interessantes circulando. Karina apareceu à tarde com comida e fofocas. O clube de campo está em polvorosa. Aparentemente, Vitória teve que usar todos os seus contatos para organizar um buffet de emergência. Acabaram com pizza da pizzaria da praça. Pizza em um casamento na vinícola. Refleti. Que democrático. Tem mais, disse Karina, desempacotando legumes. O pai do Daniel está furioso. Parece que Vitória andou se gabando por toda a parte que ela estava cobrindo todos os custos. Agora, a verdade está vindo à tona. Meu telefone tocou novamente. Outro número desconhecido. Desta vez, atendi. Silvia Campos? Uma voz nítida que eu não reconheci. Sim. Aqui é Margarida Bastos, do Correio Paulistano. Estou escrevendo um artigo sobre o incidente do casamento dos Monteiro. Gostaria de comentar? Eu quase ri. Sem comentários, mas tenho certeza de que eles querem contar a versão deles. Minha versão é particular. Adeus. Ao anoitecer, chegou uma carta registrada com um timbre de escritório de advocacia. Abri e encontrei uma exigência do advogado de Vitória. Eu deveria reembolsar todos os custos do casamento imediatamente ou enfrentar uma ação legal. Liguei para Tiago, meu próprio advogado e um velho amigo de Tomás da faculdade. Silvia, eles não têm base para nada, ele me garantiu depois que expliquei. Você cumpriu suas obrigações contratuais. Os sinais foram pagos. Os pagamentos finais eram discricionários. Eles estão alegando danos morais. Eu bufei. Deixe-os tentar, vamos contra-atacar pelo mesmo motivo. Tenho a sensação de que a maneira como eles te trataram deixaria um juiz muito compreensivo. Naquela noite, fiz algo que não fazia há anos. Pedi comida só para mim. Abri uma garrafa de vinho e assisti a filmes antigos. Sem corrigir provas, sem me preocupar com a última crise de Mariana. Apenas eu, confortável em minha própria companhia. Na manhã seguinte, outro carro estava na frente da minha casa, o Tesla de Daniel. Ele parecia exausto. Senhora Campos, disse ele quando abri a porta. Posso falar com a senhora? Algo em sua postura, uma humildade que eu não tinha visto antes, me fez dar um passo para o lado. Preciso me desculpar, disse ele sentando-se. Eu não fazia ideia sobre o arranjo dos assentos, sobre como eles a trataram. Eu o examinei de perto. Sério? Eu estava focado em outras coisas. A cerimônia, os convidados, Mariana. Ele parou. Isso não é desculpa. Eu deveria ter notado. Eu deveria ter insistido que você fosse tratada com respeito. Ele passou a mão pelo cabelo. Agora estou vendo um lado da minha família e da Mariana, que não gosto. Isso foi inesperado. O que você quer dizer? Minha mãe não para de falar sobre classe e aparência, sobre como você envergonhou a família. Ele me olhou nos olhos. Mas você não envergonhou ninguém. Nós nos envergonhamos. Senti uma ponta de simpatia por aquele jovem, que talvez estivesse começando a entender no que se meteu. A Mariana não fala comigo, continuou ele. Ela está com raiva porque eu pedi desculpas aos fornecedores, porque admiti que estávamos errados. Ele fez uma pausa. Encontrei o mapa de assentos nas coisas dela. Seu nome estava originalmente na mesa 2. Ela mesma o riscou. A confirmação do que eu suspeitava doeu mesmo assim. Sinto muito, eu disse, e era verdade. Ninguém imaginou seu dia de casamento assim. Não, ele concordou. Mas talvez tenha sido o que precisávamos. Um alerta. Ele se levantou para sair, depois se virou. As pérolas que você ia dar eram lindas. Ela deveria ter se sentido honrada em usá-las. Depois que ele foi embora, fiquei sentada por um longo tempo, processando essa nova reviravolta. A visita de Daniel havia aberto algo, a possibilidade de que nem todos estivessem além da redenção. Meu telefone recebeu outra mensagem de Mariana. Precisamos conversar. O advogado diz que você pode ser responsabilizada pelos danos. Eu respondi. Meu advogado diz o contrário. O único dano aqui foi ao meu coração. Ela não respondeu. Naquela tarde, fiz algo que estava adiando. Liguei para a Secretaria de Educação e entreguei oficialmente meus papéis de aposentadoria. 35 anos lecionando, e eu estava pronta para um novo capítulo. Tem certeza? Perguntou o superintendente. Você é nossa melhor professora da 3ª série. Tenho certeza, eu disse.
Está na hora. Quando desliguei, me senti mais leve. Mais um laço cortado, mais uma decisão feita por mim, não pelos outros. A campainha tocou novamente. Desta vez era uma entrega, um enorme buquê de flores com um cartão. Dos fornecedores do casamento Monteiro Campos. Obrigado por seus anos de negócio e por sua integridade. Estamos com você. Coloquei-as na mesa de jantar. Sua beleza contrastava com a feiura dos eventos recentes. A florista havia incluído rosas brancas, as mesmas que eu havia escolhido originalmente para o buquê de Mariana, antes que Vitória insistisse em orquídeas exóticas. Naquela noite, enquanto preparava um jantar simples, ouvi gritos da rua. Pela janela, vi Mariana e Vitória discutindo ao lado do carro de Vitória. Suas vozes eram claras. "Isso é sua culpa!" gritava Vitória. "Se você não tivesse se afastado da sua mãe." "Minha culpa?" retrucou Mariana. "Foi você quem insistiu no arranjo dos assentos." "Eu estava tentando manter os padrões. Se você tivesse se casado com alguém adequado..." "Daniel é adequado. A família dele é de dinheiro novo. Você percebe isso em momentos como este." Fechei a janela. Eu não queria ouvir mais. A discussão delas era o som das consequências voltando para casa. Mais tarde, enquanto me preparava para dormir, a porta tocou uma última vez. Mariana estava lá, ainda em roupas de grife, mas parecendo derrotada. "Posso entrar?" ela perguntou baixinho. Hesitei, depois me afastei. Ela se sentou no sofá onde Daniel estivera horas antes, mas ao contrário dele, não pediu desculpas. "O casamento está arruinado", disse ela, categoricamente. "As colunas sociais estão chamando de o desastre da temporada." Eu esperei. Vitória está me culpando. A família de Daniel está culpando ela. Todo mundo está ameaçando processar. Ela me olhou, acusadora. "Você está feliz agora?" "Não", eu disse, honestamente. "Não estou feliz que seu casamento esteja arruinado, mas não me arrependo de ter me defendido." "Se defendido?" Ela levantou a voz. "Você me humilhou." "Não, Mariana, você me humilhou. Eu apenas parei de financiar isso." Ela me encarou e, por um momento, vi a menininha que ela tinha sido. Teimosa, orgulhosa, incapaz de admitir culpa. "Eu quero que você conserte isso", ela exigiu. "Eu não posso consertar o que não quebrei." "Você quebrou tudo." "Não", eu disse baixinho. Eu parei de fingir que já não estava quebrado. As últimas palavras de Mariana pairaram no ar entre nós como fumaça. Sentamos em silêncio. Duas estranhas com os rostos de mãe e filha. O relógio de pêndulo na sala de estar contava os momentos em que nosso relacionamento se desintegrava. "Você se lembra quando tinha 8 anos e queria aquela boneca da Rai Happy, a mais cara de todas?" Ela piscou, surpresa com a mudança de assunto. "O que isso tem a ver com qualquer coisa?" Eu trabalhei em turnos extras por 3 meses para poder comprá-la. Fiz trabalhos de costura nos fins de semana, pulei refeições. Observei seu rosto, procurando um sinal de reconhecimento. "Na manhã de Natal você estava tão feliz. Você disse que eu era a melhor mãe do mundo." "Isso foi há 20 anos. "Sim, e em algum momento entre lá e aqui, eu deixei de ser uma pessoa para você e me tornei um recurso." Levantei-me, precisando de distância. "Quando isso aconteceu, Mariana?" "Quando me tornei algo a ser usado, em vez de alguém a ser amado." Ela se encolheu, mas se recuperou rapidamente. "Eu sempre te amei." "Sério? Ou você amava o que eu podia fazer por você?" O telefone dela tocou. Ela olhou para ele e seu rosto empalideceu. A mãe do Daniel está dando uma entrevista ao Canal 7 sobre o fiasco do casamento. Eu quase senti pena dela, quase. "Você deveria ir", eu disse. "Cuide da sua nova família." Ela se levantou pegando sua bolsa de grife. Na porta, ela se virou. "O advogado vai entrar em contato sobre os danos." "E o meu também." Depois que ela saiu, liguei para Tiago e o atualizei. Então, fiz algo que deveria ter feito anos atrás. Bloqueei o número de Mariana. Na manhã seguinte, acordei e encontrei meu gramado coberto de papel higiênico. A clássica vingança suburbana. Enquanto eu limpava a bagunça, vários vizinhos pararam. "Vimos as notícias", disse Dona Helena da casa ao lado. "Aquela mulher, Monteiro, está dizendo coisas horríveis sobre você." "Deixa dizer", respondi, enfiando papel molhado em sacos de lixo. "Precisa de ajuda?" ofereceu seu Pedro, já pegando um pedaço preso no meu ipê.
Em pouco tempo, metade da vizinhança estava no meu quintal, limpando e fofocando. Essas pessoas com quem vivi por 20 anos, mas que mal conhecia, estavam mostrando mais gentileza do que minha própria filha. Meu filho fez a mesma coisa, confidenciou Dona Célia enquanto trabalhávamos. Casou-se com uma rica e esqueceu de onde veio. Não vejo meus netos há 3 anos. Suas histórias se acumularam. Filhos ingratos, famílias divididas pela classe social, amor testado pela ascensão social. Eu não estava sozinha na minha dor. Ao meio-dia, meu quintal estava limpo e minha cozinha estava cheia de vizinhos compartilhando café e biscoitos caseiros. A comunidade surgiu no espaço que minha família havia desocupado. O artigo no Correio Paulistano saiu à tarde. Casamento da alta sociedade desmorona, um conto de fadas moderno com uma moral. A jornalista fez sua lição de casa, entrevistando fornecedores, convidados e até os homens do lixo que trabalhavam no local. Dona Silvia sempre foi gentil, disse a florista. Ela pagou os sinais em dia e nunca negociou preço, ao contrário de outras partes envolvidas. O buffet foi menos diplomático. Nunca fomos tratados com tanto desrespeito. Eles exigiam serviço de champanhe com um orçamento de cerveja e depois nos culpavam quando a realidade se impunha. Mas a citação do fotógrafo foi a que mais me atingiu. Fotografei centenas de casamentos. Nunca vi a mãe da noiva ser tão deliberadamente excluída. Foi cruel. A entrevista de Vitória foi ao ar naquela noite. Karina veio para assistir comigo, armada com pipoca e vinho. Todo o evento foi sabotado por uma mulher vingativa que não suportava ver sua filha ascender no mundo. Declarou Vitória para a câmera, seu colar de pérolas refletindo as luzes do estúdio. A repórter, para seu crédito, retrucou. Mas Dona Silvia não pagou por uma parte significativa do casamento? A fachada de Vitória rachou um pouco. Contribuições financeiras não desculpam comportamento destrutivo. E quanto ao arranjo dos assentos? Várias testemunhas confirmam que Dona Silvia estava sentada fora da tenda principal. Isso é ridículo. Nós nunca... A repórter a interrompeu, mostrando uma foto que alguém havia tirado. Minha mesa solitária, ao lado das lixeiras. O rosto de Vitória congelou. Sem comentários. Karina aplaudiu. Isso é o que eu chamo de integridade jornalística. A entrevista foi um desastre espetacular. As redes sociais explodiram em meu apoio. Time Mãe da Noiva virou tendência. Alguém criou um meme do rosto chocado de Vitória com a legenda: quando o lixo se leva para fora. 3 dias depois, recebi uma carta formal do advogado de Mariana, exigindo-me 25 mais por danos. Tiago riu quando mostrei a ele. Deixa comigo, disse ele. Na semana seguinte, ele sistematicamente desmontou o caso deles, fornecendo contratos, recibos e depoimentos de testemunhas. Ele também descobriu algo interessante. Vitória Monteiro havia feito um seguro para o casamento, mas deixou-o caducar, assumindo que eu cobriria tudo. A contração que Tiago entrou foi uma obra-prima. Danos morais, difamação, quebra de contrato verbal. Não vamos ganhar tudo, ele explicou, mas eles vão pensar 2 vezes antes de continuar. E ele estava certo. Alguns dias depois, o advogado dele sugeriu uma mediação. A mediação aconteceu em uma sala de conferências neutra no centro da cidade. Mariana veio com Daniel e seu advogado. Eu fui com Tiago. Vitória estava notavelmente ausente. Ela não está se sentindo bem, explicou Daniel, envergonhado. A mediadora, uma mulher séria chamada Joana, foi direto ao ponto. Estamos aqui para resolver as disputas financeiras do casamento Monteiro Campos. Dona Silvia gostaria de começar? Tiago falou por mim. Minha cliente cumpriu todas as obrigações contratuais. Os sinais foram feitos. Os pagamentos finais eram discricionários, baseados em serviço satisfatório. Dada a forma como foi tratada, ela exerceu seu direito de reter o pagamento. O advogado de Mariana rebateu, alegando danos emocionais, humilhação social e perdas econômicas. Sua cliente, respondeu Tiago, humilhou publicamente uma mulher que sacrificou tudo por ela. O dano emocional vai para os 2 lados. As horas se passaram, acusações voaram, o café esfriou. Finalmente, Joana pediu uma pausa. No corredor, Daniel se aproximou de mim. Isso está errado, disse ele baixinho. Eu o encarei. Então por que você está aqui? Porque Mariana é minha esposa. Ele olhou para a porta da sala de conferências. Mas estou começando a entender por que você fez o que fez. Senhor Monteiro, advertiu Tiago.
Não, deixe-o falar, eu disse. Daniel respirou fundo. Encontrei algo no antigo quarto da Mariana na sua casa. Estávamos lá no mês passado para empacotar as coisas dela. Uma caixa de cartões, todos seus. Cartões de aniversário, de Dia dos Namorados, bilhetinhos nas lancheiras, centenas deles. Um nó se formou na minha garganta. Eu havia esquecido daquela caixa. Ela guardou todos eles, continuou ele, o que significa que, em algum momento, eles importavam para ela. Algo a mudou, e eu acho que podemos ter sido nós, minha família, nossas expectativas. Daniel! A voz aguda de Mariana cortou o momento. O que você está fazendo? Ele se virou para a esposa. Estou tentando consertar isso. Não há nada para consertar. Pare, disse ele firmemente. Já chega. Sua mãe não nos deve nada. Nós é que devemos a ela. A mediação recomeçou com uma energia diferente. A mudança de atitude de Daniel pareceu esvaziar a autojustificação de Mariana. No final do dia, chegamos a um acordo. Nenhum dinheiro trocaria de mãos. Nenhuma ação judicial seria movida. Um rompimento limpo. Enquanto nos preparávamos para sair, Mariana me confrontou perto dos elevadores. Você está satisfeita agora? Virou meu marido contra mim? Não, eu disse, tristemente. Ele está vendo o que sempre esteve lá, o que você escolheu ignorar. Eu preciso da minha mãe, disse ela, sua voz quebrando pela primeira vez. Você precisa da ideia de uma mãe, corrigi. Alguém para te apoiar incondicionalmente, financiar seus sonhos, aceitar qualquer tratamento que você dê a ela. Mas isso não é amor, Mariana. Isso é exploração. O elevador chegou. Quando as portas se abriram, ela agarrou meu braço. Por favor, não me corte completamente. Eu soltei sua mão gentilmente. Eu não estou te cortando, estou te deixando ir. Há uma diferença. As portas se fecharam entre nós. Na garagem, Tiago deu um tapinha no meu ombro. Você se saiu bem lá dentro. Será? Eu me sentia exausta, vazia. Acabei de me divorciar da minha filha. Não, disse ele. Você estabeleceu limites. O que acontece a seguir depende dela. No caminho para casa, passei pelo local onde o casamento aconteceu. A vinícola parecia pacífica sob o sol da tarde, sem vestígios do drama que se desenrolou ali. A vida continuava, indiferente aos nossos dramas humanos. Naquela tarde, comecei a empacotar o quarto de infância de Mariana. Cada item embrulhado era como fechar um capítulo. Vestidos de festa, anuários do ensino médio, troféus da equipe de natação. A caixa de cartas que Daniel mencionou estava em sua antiga escrivaninha. Abria e li anos da minha própria caligrafia. Divirta-se no primeiro dia do jardim de infância, com amor, mamãe. Feliz 16 anos, minha filha maravilhosa. Parabéns pela formatura. Estou tão orgulhosa de você. Quando ela parou de lê-los, quando eles se tornaram meros objetos a serem guardados, em vez de mensagens a serem valorizadas. Meu celular tocou com um número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Dona Silvia, aqui é Sara Matos, do Canal 9. Estamos fazendo uma matéria de acompanhamento sobre a situação do casamento e gostaríamos de ouvir sua perspectiva. Eu ia recusar, mas mudei de ideia. Quer saber? Sim, vamos conversar. A entrevista foi ao ar 2 dias depois. Usei meu vestido azul, o mesmo que usei no casamento, e falei simplesmente, do coração. Criei minha filha para ser forte, independente e bem-sucedida, disse eu à câmera. Nesse aspecto, fui bem-sucedida. O que não a ensinei é que força sem bondade é apenas crueldade. Independência sem gratidão é egoísmo. Sucesso sem humanidade é apenas vazio. Você se arrepende de suas ações no casamento? Arrependo-me de ter chegado a esse ponto, mas não me arrependo de ter defendido minha dignidade. O que você diria a outros pais em situações semelhantes? Olhei diretamente para a câmera. Amem seus filhos, mas amem-se também. Você importa. Seus sentimentos importam. Sua dignidade importa. Não deixe ninguém, nem mesmo seu próprio filho, convencê-lo do contrário. A resposta foi avassaladora. Cartas, e-mails, telefonemas de pais que foram marginalizados, avós que foram esquecidos, qualquer um que se sentiu invisível na história de sua própria família. Enquadrei uma carta de Minas Gerais.
Você não se defendeu apenas por si mesma. Você se defendeu por todos nós que fomos tratados como capachos pelas pessoas que mais amamos. Obrigada por nos mostrar que nunca é tarde para importar. A primeira geada do outono cobriu meu jardim de prata e eu estava na janela da cozinha, com uma xícara de café na mão, observando o nascer do sol. 3 meses se passaram desde o casamento e minha vida mudou de maneiras que eu nunca imaginei. A casa modesta que comprei era menor que a minha antiga, mas cheia de luz. Karina me ajudou a escolhê-la, a apenas 5 quarteirões da casa dela, com um pequeno jardim e uma varanda envidraçada, perfeita para ler. Um novo começo precisa de novas paredes, ela havia dito. Juntas, pintamos cada cômodo com cores que eu sempre amei, mas nunca usei. Terracota quente para a sala, sálvia suave para o quarto, amarelo alegre para a cozinha. A campainha tocou, provavelmente Dona Célia, da casa ao lado, trazendo seus famosos pasteizinhos, como fazia toda sexta-feira. Em vez disso, encontrei um entregador da FedEx com um envelope que precisei assinar. Dentro, um documento grosso do escritório de Tiago. Os papéis finais do meu testamento e fundo fiduciário. Tudo o que eu possuía, o dinheiro da venda da casa, minha poupança para aposentadoria, o seguro de vida de Tomás que nunca toquei, iria para um fundo de bolsas para pais solteiros que quisessem voltar a estudar. O fundo Silvia Campos para segundas chances. Assinei nos lugares marcados, sentindo o peso da finalidade. Mariana não receberia nada, não por rancor, mas porque uma herança sem um relacionamento não tinha sentido. Mais tarde, naquela manhã, dirigi até o centro comunitário para meu turno de voluntariado. Depois de me aposentar, comecei a dar aulas para adultos que estavam terminando o ensino médio. Hoje, eu me encontraria com Maria, uma jovem mãe que me lembrava de mim mesma 30 anos atrás. Determinada, exausta, esperançosa. Dona Silvia, ela me cumprimentou com um sorriso cansado. Passei na parte de matemática. Claro que passou, eu disse, pegando nossos materiais de estudo. Você trabalhou duro. Enquanto praticávamos redação, Maria compartilhava fragmentos de sua vida, turnos noturnos, criando 2 filhos sozinha. O sonho de se tornar enfermeira. Sua história era a minha história, a história de milhares de mulheres. Como você conseguiu? Ela perguntou durante uma pausa. Criar um filho sozinha, trabalhando? Pensei na pergunta. Um dia de cada vez. Eu costumava pensar que sacrifício era amor. Parei. Agora sei que amor exige equilíbrio. Você não pode servir de uma xícara vazia. Depois da aula, encontrei Karina e nossas amigas do Clube do Livro no novo café do centro. Passamos de discutir literatura para compartilhar nossas vidas. 6 mulheres com mais de 60 anos. Cada uma com sua própria história de perda e renovação. Alguma notícia da Mariana? Helena perguntou gentilmente. Não diretamente, respondi, embora eu tenha ouvido que ela e Daniel se separaram. A notícia chegou até mim, na semana passada, através de Dona Helena, que soube por sua cabeleireira, que penteou Vitória Monteiro para um evento de caridade. Aparentemente, Daniel se mudou, incapaz de conciliar a mulher com quem se casou com a mulher que ela se tornou. Pobre rapaz, comentou Marta. Pobre Mariana, eu disse, surpreendendo a mim mesma. Ela se perdeu tentando ser outra pessoa. Naquela tarde, trabalhei no meu jardim, preparando-o para o inverno. As rosas que transplantei da minha antiga casa haviam pegado, prometendo flores na próxima primavera. Enquanto colocava cobertura em suas bases, um carro parou na minha entrada. Daniel saiu, parecendo mais velho que seus 29 anos. Senhora Campos, ele se corrigiu. Silvia, posso falar com você? Apontei para as cadeiras da varanda. Quer um chá? Não, obrigado. Ele se sentou pesadamente. Eu queria que você soubesse. Mariana e eu estamos nos divorciando. Sinto muito, eu disse, e era verdade. Não sinta, é necessário. Ele olhou para as mãos. Depois da mediação, comecei a ver as coisas com mais clareza. A maneira como ela te tratou não foi um incidente isolado. Era um padrão. Eu esperei, deixando-o encontrar as palavras. Ela mentiu para mim sobre dinheiro, sobre o passado dela, sobre quem ela é. A mulher com quem me casei não existe. Ele olhou para cima. Mas o mais triste é que acho que ela mente principalmente para si mesma. O que você vai fazer? Recomeçar. Talvez voltar para Curitiba, ficar mais perto da minha irmã. Ele tirou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo. Encontrei isso no porta-joias dela. Ela nunca usou.
Dentro estavam as pérolas da avó de Tomás, ainda em seu fecho original. Ela as guardou, sussurrei. Escondidas, como tudo o que era real. Ele me entregou a caixa. Elas pertencem a você. Peguei as pérolas, sentindo seu peso familiar. Obrigada, Daniel. Ele se levantou para sair, depois parou. Você estava certa na mediação. Amor não é exploração. Eu gostaria de ter entendido isso antes. Quando ele foi embora, fiquei sentada com as pérolas na mão, lembrando do meu dia de casamento. Tomás colocando-as em meu pescoço, sussurrando promessas de eternidade. Tivemos 16 bons anos antes do acidente. 16 anos de amor verdadeiro, não a encenação que Mariana escolheu. Naquela noite, ofereci meu primeiro jantar na minha nova casa. Karina trouxe sua famosa lasanha, Helena trouxe salada, Marta a sobremesa. Nos amontoamos em volta de uma pequena mesa de jantar, rindo e contando histórias. Aos novos começos, brindou Karina, a escolhermos a nós mesmas, acrescentou Helena. Enquanto brindávamos, meu telefone recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Quase ignorei, mas a pré-visualização me fez parar. Mãe, sou eu. Número novo. Por favor, leia isso. Fui para a cozinha, meu coração batendo forte. A mensagem continuava. Eu perdi tudo. Daniel foi embora. Vitória não fala comigo. Meus amigos sumiram. Comecei a fazer terapia. Ela diz que preciso enfrentar o que fiz, quem me tornei. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo dinheiro. Só estou perguntando se um dia, talvez, poderíamos conversar. Conversar de verdade. Olhei para a tela, as emoções girando dentro de mim. A mãe em mim queria ligar imediatamente, confortar, consertar, mas a mulher que me tornei sabia mais. Eu respondi: fico feliz que você esteja procurando ajuda. Quando estiver pronta para me encontrar como uma igual, não como doadora e recebedora, podemos conversar. Até lá, desejo-lhe o melhor em sua jornada. Então voltei para minhas amigas, para a vida que construí para mim mesma. Naquela noite, sozinha no meu quarto aconchegante, abri meu diário, outro novo hábito. As páginas estavam cheias de descobertas. Livros que eu amava, lugares que queria visitar, sonhos adiados, mas não esquecidos. Amanhã eu iria à faculdade comunitária e me inscreveria em aulas de arte. Algo que sempre quis tentar, mas nunca tive tempo. No próximo mês, eu me juntaria a Karina em um cruzeiro sênior para o Nordeste. Na primavera, plantaria vegetais ao lado das minhas rosas. As pérolas estavam na minha cômoda, brilhando etereamente sob a luz da lua. Amanhã, eu as usaria para o brunch de domingo com meu clube do livro. Não como uma relíquia do passado, mas como um símbolo de continuidade. Uma prova de que algumas coisas preciosas sobrevivem até mesmo às tempestades mais severas. Meu telefone não mostrava novas mensagens de Mariana. Talvez ela estivesse começando sua própria jornada de autodescoberta. Talvez não. De qualquer forma, meu caminho estava claro. Peguei minha caneta e escrevi. Hoje, aprendi que o perdão não exige reconciliação. Que o amor, às vezes, significa deixar ir completamente. Que a família que escolhemos pode ser mais forte do que a família em que nascemos. Que nunca é tarde para se colocar em primeiro lugar. Uma batida na porta interrompeu minha escrita. Pela janela, vi Karina na minha varanda, com 2 xícaras nas mãos. Pensei que você precisaria de um chá de camomila, disse ela quando abri. Foi um dia e tanto. Nos acomodamos no balanço da varanda, envoltas em cobertores contra o frio do outono. Estou orgulhosa de você, disse ela baixinho. Por tudo, especialmente pelas partes que doem. Ela apertou minha mão. Você não salvou apenas a si mesma, Silvia. Você mostrou a todas nós o que é possível. Sentamos em um silêncio confortável, observando as estrelas aparecerem, uma por uma. Em algum lugar na noite, o apito de um trem soou, solitário, mas esperançoso, como uma história a caminho de um destino desconhecido. Você acha que ela vai mudar? Perguntou Karina. Eu não sei, respondi honestamente, mas aprendi que essa não é minha responsabilidade. Posso torcer por ela, rezar por ela, até amá-la de longe, mas não posso consertá-la. Ela tem que querer se consertar. E se ela quiser, ela ponderou, então construiremos algo novo. Não mãe e filha como éramos, mas 2 mulheres escolhendo se conhecer, se esse dia chegar. E se não chegar? Então eu ainda tenho isso, amigas,
propósito, paz, uma vida da qual me orgulho. Quando Karina foi para casa, fiquei na varanda, enrolada no meu cobertor. O ar da noite cheirava a fumaça de lenha e possibilidades. Amanhã traria novos desafios, novas alegrias, novas chances de viver autenticamente. O casamento que terminou em desastre havia se tornado meu começo. Ao perder uma filha que nunca me viu de verdade, encontrei a mim mesma. Ao abandonar o papel de doadora infinita, descobri a alegria de simplesmente ser. Toquei as pérolas em meu pescoço, que agora usava para mim, não por tradição ou obrigação. De alguma forma, elas pareciam diferentes, mais leves, livres. Uma estrela cadente cruzou o céu, e eu fiz um desejo. Não por reconciliação ou vingança, mas por sabedoria. A sabedoria de saber quando segurar e quando soltar, quando dar e quando guardar, quando amar e quando ir embora. Lá dentro, meu telefone permaneceu em silêncio, mas meu coração, pela primeira vez em décadas, estava em paz.